Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora para falar sobre esse surto de gripe, como foi dito pelo secretário municipal de saúde. Vamos conversar com Luiz Arthur Vieira Caldeira. Ele é coordenador da Covisa, a Coordenadoria de Vigilância em Saúde de São Paulo. Luiz, bem-vindo ao Live CNN. Bom dia para você. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Marcela, Daniel. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Luiz, essa informação do surto foi confirmada ontem à noite pelo secretário municipal de saúde, Edson Aparecido. Na sua avaliação, é um surto? Nós estamos enfrentando uma situação muito atípica nessa época do ano. Não era esperado para essa época do ano tantos casos de quadros de sintomas respiratórios. O que nós observamos? Desde o mês de agosto, proporcionalmente conforme foi caindo os casos de Covid-19 na capital, foram de maneira mais lenta subindo os casos de infecções virais por vírus respiratórios de outros múltiplos vírus. O que nós observamos, que nós estamos, inclusive, fazendo esse alerta ao Ministério, como disse o nosso secretário. No mês de dezembro, na primeira semana de dezembro, praticamente dobrou a busca de pessoas com sintomas respiratórios nas unidades de saúde, principalmente urgências e emergências. O que nos preocupou? Nós fazemos os testes contra a Covid-19 a todos esses pacientes sintomáticos respiratórios. E começamos a observar que o quê? A grande maioria deles estavam dando negativo para a Covid-19, ou seja, uma mudança no cenário epidemiológico desses vírus respiratórios, que agora a predominância desses pacientes sintomáticos não é mais Covid-19. Isso muito por conta da eficaz campanha de vacinação que nós fizemos na capital. Hoje, aliás, nós devemos ultrapassar 23 milhões de doses aplicadas aqui na capital. Com isso, nós conseguimos, de maneira eficiente, controlar a expansão da pandemia de Covid-19 na cidade. No entanto, atipicamente, numa época que não era esperado, começaram a surgir esses outros demais vírus, dentre eles o vírus da influenza. Então, nós temos sim um quadro atípico de uma grande procura por serviços de saúde de pessoas com sintomas respiratórios. O que nós temos observado? A maioria das pessoas tem sintomas leves, do resfriado comum, mais próximo da gripe tradicional que nós conhecemos. No entanto, por não ser uma época esperada, nós estamos monitorando, avaliando, fazendo o sequenciamento dessas cepas virais e tentando entender, trabalhando para entender a epidemiologia do que estamos enfrentando hoje. Foi mencionado o teste rápido, nós estamos mudando algumas estratégias para otimizar esse atendimento, até para fazer um atendimento mais assertivo e mais rápido ainda nos nossos postos de atendimento. Iniciaremos essa testagem com teste rápido nessa semana. Isso vai poder fazer um diagnóstico diferencial já ali na triagem das emergências, que caso é o que, para que possa fluir mais rapidamente esses atendimentos. Luiz, então a gente pode falar que os casos de gripe predominam aqui na cidade de São Paulo, tem mais casos de gripe do que de coronavírus. E uma outra questão, tem também essa variante, que já era uma variante que estava prevista para chegar o ano que vem, inclusive a vacina já estaria atualizada para combater essa variante, mas como chegou antes, também aí tem um impacto significativo no número de casos, é isso? É que dentre os pacientes com sintomas respiratórios, do quadro típico de sintomas respiratórios, nós podemos confirmar com certeza que os que são advindos da infecção por Covid-19, felizmente já são a minoria, né? Nós, inclusive, pensamos que nós estamos vencendo a pandemia por esse aspecto. No entanto, esses demais vírus, dentre eles a influenza ainda não é o principal, nós não temos ainda subsídios formais, exames e notificações que subiram para o sistema, confirmando exatamente que a influenza é a maior parte, justamente por alguns aspectos, dentre eles essa falha no sistema federal, que há cerca de uma semana não permite que as unidades façam as suas notificações a contento, em tempo, né? Porque a partir do momento que as unidades identificam um paciente com um padrão respiratório, com sintoma respiratório, eles devem, de acordo com a avaliação médica, o diagnóstico dado pelo médico, eles devem notificar o sistema de vigilância e subir para o banco de dados federal, que vai gerar esses dados. Que casos são esses? Qual o tipo de vírus? Qual a implicação nós temos? Então, nós tivemos esse problema no banco, que pode ter represado essas notificações, e esses dados eles podem se consolidar, sim, nos próximos dias. O que nós temos de certeza hoje? Um aumento no casos,
de vírus respiratórios. E isso nós temos certeza, e não relacionados à Covid-19. Isso preocupa? Preocupa. Isso, né, nos acende novamente a luz de alerta, no sentido de que as pessoas devem começar a redobrar os seus cuidados pessoais, principalmente o uso de máscara, evitar aglomeração, né, higiene das mãos e etiqueta respiratória, que, na verdade, são as mesmas orientações que nós sempre fizemos para a gripe e para a Covid e para qualquer outra doença que passa vias aéreas, né? via gotículas ou mesmo aerosóis. Agora, Luiz, só para deixar claro, então, em relação a essa variante, que não é nova, ela já existe em outros países, que é a H2N3, se não me engano, ela está impactando de fato aqui no sistema de saúde em relação a esses casos de crise de problemas respiratórios? Então, essa variante em si ainda está sendo estudada, nós estamos monitorando o comportamento dela, ela ainda não é a preponderante, mas há uma tendência, e a nossa preocupação maior é o porquê, é justamente com a geografia da proximidade do Rio de Janeiro. Esse quadro, ele não está estabelecido ainda em São Paulo formalmente, dessas formas, mas no Rio já está. No Rio de Janeiro, que é a metrópole mais próxima nossa aqui da capital, cujo qual nós temos um contato de ida e vinda de pessoas diário, né? Lá já está estabelecido que é essa nova cepa, que é essa nova condição, e já está havendo impacto sobre o serviço de saúde. Nós aqui ainda não sofremos o impacto a ponto de termos que fazer grandes mudanças. Nós já observamos um aumento, sim, de casos leves nas portas do pronto atendimento, e ainda não conseguimos, de fato, ter subsídios, ter quantidade suficiente para garantir que a mesma situação irá acontecer aqui em São Paulo. Nós estamos trabalhando para que isso não aconteça, mas a proximidade com o Rio de Janeiro, a proximidade geográfica e a relação entre os paulistas e os cariocas de ida e vinda já nos colocam em alerta que isso pode vir a acontecer nos próximos dias. Até Minas Gerais e Espírito Santo também estão em alerta devido à proximidade com o Rio de Janeiro. E, Luiz, até gostaria de saber de você com relação à vacina. A gente teve campanha de vacinação de gripe neste ano no país como um todo, que foi atingida, claro, pela pandemia, menos gente do que o comum. Agora, essa vacina da gripe, se for confirmada como no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, o surto por causa dessa variante a que a Marcela se referiu, essa vacina que foi aplicada no começo do ano, ela vale também para essa variante? Aí que eu digo que justamente a gente precisa saber qual variante está circulando, quais variantes, em que peso, em que proporção estão circulando em São Paulo, para nós podermos fazer isso junto com o governo do estado, que já está estudando as variantes do estado, e junto com o Instituto Butantan, para fazer essa avaliação com a vacina. Nós não temos, nesse momento, subsídios para afirmar que a campanha contra a influenza que nós fizemos no país todo, que não foi só aqui na capital, né, foi a mesma vacina que se utilizou no país todo, e muito por isso, muito nos preocupa, nós ainda não temos subsídios para afirmar categoricamente que essa vacina não cobre os casos respiratórios que nós estamos vivendo aqui. Isso nós precisaríamos de mais subsídios, dentro dos próximos dias nós teremos essa certeza. Que a vacinação contra, uma vez identificado a cepa que está mais circulante, que a vacinação é a principal arma, não há dúvida. Aí, no entanto, também há a articulação e produção dessa vacina, se a gente consegue, junto com o governo federal, com o Ministério da Saúde, adquirir e distribuir aos estados e municípios de maneira antecipada para a próxima sazonalidade, aí é uma questão mais complexa, mas que com certeza já está sendo estudado tanto pelo Estado quanto pelo Ministério da Saúde. Agora, a orientação é tomar a vacina para quem não tomou esse ano, tem que ir tomar, e quem já tomou não pode tomar, na verdade, esse ano, né? Mas quem não tomou tem que ir tomar, e também essa questão de antecipar a vacinação a que você se referiu. Já tem alguma demanda desse tipo da Prefeitura com o Ministério da Saúde? Na verdade, já a questão de uma semana nós temos discutido, a Secretaria de Estado quanto o Ministério, justamente tentando entender esse cenário, e uma das discussões é, sim, a possibilidade de adiantamento da campanha de vacinação contra a influenza do próximo ano, muito por conta que nós estamos observando justamente essa mudança de sazonalidade. Porque a campanha de vacinação contra a influenza é sazonal, ela é pré-período que mais se circula o vírus. Se nós estamos observando que o vírus começa a se circular
num outro período, então nós, logicamente, temos que trabalhar para adequar esse calendário vacinal à circulação do vírus e não o contrário. Por isso que eu digo que nós precisamos ter um pouco mais de subsídios mais sólidos, epidemiologicamente falando. Se isso estiver posto, que realmente a gripe está chegando antes do combinado, aí, digamos, do esperado, então nós teremos que também adiantar a campanha de vacinação. Essa seria a principal forma de combate. Como isso se dará, se isso será possível ou não, já está sendo discutido, não no caso pelo município que executa a campanha, mas muito mais por conta do Ministério, o Programa Nacional de Imunização, sobre essa possibilidade, né? Temos que levar em consideração que se esse adiantamento existir, é para o país todo, né? Então são milhares e milhares de doses a serem disponibilizadas para a população, né? Luiz, nosso tempo acabou, infelizmente. Só para confirmar, então, a gente pode falar em surto ou epidemia da doença aqui em São Paulo, na capital? Não, nós podemos falar num aumento importante de casos respiratórios não relacionados à Covid, que mostra-nos uma tendência de que talvez seja, de fato, uma mudança de sazonalidade dos vírus respiratórios, dentre eles a influenza. O que nos preocupa muito, proximidade com o Rio de Janeiro. A chance de isso se concretizar nos próximos dias ou semanas, em termos de um quadro parecido, são importantes. Por isso a gente reforça que toda a população siga utilizando máscara, principalmente na época de final de ano, agora, das festas. Procurem, se possível, não sair da área onde já moram, trabalham. Evitem viagens a locais onde vocês não sabem o que estão, a população não sabe o que está acontecendo, que vírus estão circulando, né? E principalmente utilizar máscara e evitar aglomeração. Esse cuidado individual de cada um, por si só, já vai ser um fator muito importante no controle aí de uma possível epidemia, se for o caso. Tá ótimo. A gente conversou com Luiz Arthur Vieira Caldeira, coordenador da Covisa, a Coordenadoria de Vigilância em Saúde de São Paulo. Muito obrigada e até uma próxima. Posição, né, Deus?